Em 1989, um assassinato chocou os Estados Unidos e em seguida o mundo. Um casal rico de Beverly Hills foi encontrado quase dilacerados pelos tiros dados por assassinos cruéis que executaram o crime à primeira vista por vingança. Porém, meses depois, uma reviravolta deixou todos abismados. O crime havia sido cometido pelos próprios filhos do casal. Porém, o que poucos esperavam era a motivação e a reviravolta dos tribunais. O julgamento do século, conhecido como os Irmãos Menendez. Olá amigos, que saudade de falar isso, meu Deus do céu. Bom, bem-vindos ao primeiro caso de True Crime aqui do canal. Vocês não estão assistindo esse vídeo no canal original, né, do Arthur Viana, meu canal. Estão assistindo ele no canal secundário. Bom, e pra estrear eu quis trazer o caso dos Irmãos Menendez, porque saiu recentemente a série no Netflix. Ela reabriu o debate a respeito do julgamento dos dois, se foi ou não justo. Então eu quis aqui revisitar o crime com vocês, dar os meus comentários, porque sim, eu tenho comentários a respeito disso, falar sobre as novas evidências, dar minha opinião sobre a série da Netflix também e comentar o caso num geral. É um caso bastante assustador, ele é perturbador à primeira vista quando a gente pensa no crime, depois ele fica mais perturbador e insalubre ainda quando a gente pensa nas motivações do crime. Ainda assim não deixa de ser interessante, né? Por incrível que pareça, é interessante. Então bora entender o caso dos Irmãos Menendez. Bom, eu acho impossível alguém não saber do que se trata, mas para introduzir, os Menendez eram uma família formada por Lyle Menendez, Eric Menendez, José e Kitty Menendez. Eles moravam em simplesmente Beverly Hills. Sim, um lugar extremamente exclusivo, extremamente caro, e é um lugar que diz para você que a pessoa que mora ali alcançou o sucesso, tem êxito na sua vida. É um lugar onde todas as pessoas mais milionárias e de maior sucesso realmente nos Estados Unidos sempre escolhem para morar, além de ser um dos bairros mais seguros dos Estados Unidos. Por isso, um crime tão bárbaro ter acontecido nesse bairro deixou todo mundo de cabelo em pé. Os vizinhos, as pessoas estavam com medo e estavam desconfiando da polícia do bairro. É muito interessante porque no documentário que a gente assiste, na maioria dos documentários, cita que a polícia levou nada mais, nada menos do que 30 segundos para chegar na casa dos Menendez, quando o Lyle ligou para a polícia para falar que os pais dele estavam mortos na sala, mortos a tiros. Ou seja, 30 segundos. Vocês estão entendendo o que é morar em Beverly Hills? Tipo, a segurança é algo primordial para eles. Bom, o Lyle ligou para a polícia chegou no local e os irmãos estavam completamente atordoados com tudo que estava acontecendo. Pelo menos foi assim que a polícia entendeu que eles estavam. E mais pra frente a gente vai entender que de fato eles estavam. Apesar deles terem cometido o crime, eles estavam em choque com o que eles acabaram de fazer. Na verdade, eu acredito que pra uma pessoa que não seja de fato psicopata, porque um psicopata ele não tem sentimentos, né? Ele não acha nada a respeito de torturar ou matar pessoas. Pra ele, pessoas são como objetos, são como coisas, assim. A gente não precisa dar tanta relevância. Mas o Lyle e o Eric Menendez, eles não eram psicopatas, né? A mente deles foi bugada durante toda a sua vida, né? Então, quando eles cometeram esses assassinatos, bugou ainda mais. No entanto, por não serem psicopatas e terem sim sentimentos, eles ficaram chocados com o que tinham acabado de fazer. Não sei se vocês sabem, mas existe um índice de pessoas que quando cometem um homicídio se matam em seguida, porque normalmente percebem o que fizeram. E aí vem uma mudança já pra série do Netflix, porque no Netflix eles saíram, eles tentaram criar um álibi pra eles no cinema, depois eles foram pra um tipo de lanchonete ali, um happy hour, né, pelo que eu me lembro, e meio que chegaram em casa e aí fingiram que tinham acabado de chegar e encontraram os pais. Na verdade, isso nunca aconteceu, tá? Eles nunca deixaram a casa. Depois que eles cometeram os crimes, eles realmente ficaram esperando que os policiais viessem e que alguma coisa fosse feita, até que eles perceberam que não, que ficou tudo normal, né? Que ficou, tipo, ninguém apareceu. E foi aí que eles resolveram ligar pra polícia e de fato foi quando eles falaram a respeito do que eles tinham feito desde que eles fizeram, né? Alguns minutos atrás. Bom, aí existem todas as questões que a polícia se arrepende sobre esse dia, porque como aconteceu em Beverly Hills e os garotos, apesar de não terem álibi, porque
depois eles disseram que eles tinham ido no cinema, mas eles não tinham o álibi do cinema, tipo, eles não tinham ingressos, pagamento, não tinha nada, forma de pagamento ou coisa do tipo. Mas os policiais, eles se arrependem de não terem pedido pra fazer teste nas mãos deles, porque nas mãos deles tinha pólvora, né? Eles não chegaram a olhar os carros e os cartuchos que não foram encontrados no chão da sala da arma estavam todos no carro do Lyle, né? E ele próprio comenta que se eles tivessem entrado na mira como suspeitos imediatos do crime, eles teriam sido presos ali mesmo, porque eles não tinham álibi e rapidamente eles iam encontrar as evidências de que foram eles que cometeram os crimes, né? Mas a polícia não acreditou que, até pela barbaridade de como foram os crimes, né? Os tiros, muitos tiros, além dos necessários pra matar. Então eles falaram, cara, não, acho que eles não pensaram que tinha sido os dois. Pensaram que tinha sido obra da máfia ou vingança de fato. Bom, a polícia, é claro, ficou em cima do caso durante muito tempo. Os próprios vizinhos ali queriam a resolução desse caso porque eles ficaram com medo de a casa ter sido invadida, sabe? E a polícia ter simplesmente não percebido que o bairro estava sendo invadido naquele momento. Então eles ficaram com medo de a casa deles serem invadida, né? Então o caso precisava de culpados logo. Precisavam encontrar quem tinha feito aquilo. Só que eles não encontravam. Tipo assim, não se ligava a nada. Foi aí que os irmãos passaram a ser suspeitos. Principalmente pelas atitudes, né? Os dois, eles começaram a gastar uma quantia de dinheiro insana. Durante o memorial, todo mundo descreveu que foi emocionante, mas foi esquisito da parte dos dois, o memorial para os pais. Tem um cara, se eu não me engano, ele é escritor. Agora eu não vou lembrar, porque eu nem marquei aqui, porque eu acabei de lembrar disso. Que ele chegou a falar que ele foi na casa dos Menendez e os dois estavam lá, né? O que é incrível, porque normalmente vítimas que passam, né, que sobrevivem a isso, normalmente não conseguem voltar pra casa. Eles estavam lá, simplesmente na piscina, bronzeados, lindos, e eles agiram meio que normal, né? Depois que ele foi embora, o Lyle, ele chegou a dar um depoimento e ele falou em um desses documentários que eles estavam tão acostumados a guardar segredo naquela casa, né? Que era uma casa tão cheia de segredos e assuntos que não poderiam ser comentados, tocados de jeito nenhum, que agir normalmente perto de uma pessoa depois de ter cometido algo tão grave, pra ele foi meio que normal, né? E a gente vai entender que realmente eles passavam por coisas terríveis e tinham que agir normalmente na frente das pessoas, né? Tanto que as fotos que a gente encontra deles, eles estão sorrindo, eles realmente parecem uma família feliz, né? Não parecia que aquela casa era o que era. Bom, eles compraram Porsche, Jeep, relógio, Rolex, o Lyle chegou a abrir um restaurante, queria abrir uma franquia, e a polícia começou a desconfiar muito da atitude deles. O Eric chegou a falar, no próprio documentário da Netflix, que na verdade ele entende que isso que eles fizeram foi tentar cobrir esse buraco que tava dentro deles, sabe? Então, tipo, eles começaram a comprar e tentar ter a vida, uma vida de luxo, uma vida super maravilhosa, sabe? Não que eles não pudessem ter antes, mas tipo assim, vamos comprar coisas exorbitantes, muito loucas, e vamos ver se a gente vai se sentir melhor a respeito disso. Mas ele próprio comentou que interiormente, quando ele tava sozinho, ele só chorava e pensava em se matar, né? Ele não fazia isso em público, nunca ninguém chegou a ver ele fazer isso, porque, como eu disse, né, eles estavam primeiro acostumados a guardar segredo, e segundo, ele não queria abrir margem pra acharem que talvez ele estivesse arrependido de algo. E 7 meses depois do crime, ambos foram presos, né? Existia já motivos pra levarem eles pra cadeia. E aí é uma novela, gente. É impressionante, foi mais ou menos como aconteceu na série mesmo. A amante do psicólogo, na verdade, do Eric, sabia do que tinha acontecido. Ela foi denunciar o psicólogo e ela achou que ela ia estar prejudicando ele, contando que ele sabia que os irmãos Menendez tinham matado os pais porque ele tinha uma confissão e ele não tinha dito nada nunca, então ela queria, na verdade, prejudicar ele. Mas é óbvio que ela sabia que ia prejudicar os Menendez, mas a ideia era prejudicar ele, e por causa disso, aí houve busca pelas fitas, e aí as fitas foram exibidas, todo mundo ouviu a confissão deles, enfim, eles foram presos, tá? Foi entendido que foram eles que mataram os pais, e aí começou o julgamento. Bom, gente, tem um grande lance que pega esse julgamento dos Menendez, né? Que é o juiz que julgou os dois. Bom, vamos aos fatos e depois a gente vai pra onde importa, né? Bom, em primeira instância, eles se tornaram grandes celebridades ali, porque como o caso tinha tido repercussão mundial, então todo mundo que realmente queria saber quem tinha matado o José e a Kitty Menendez. Quando descobriu que foi os filhos, imediatamente, não só a mídia, mas a promotoria dos Estados Unidos disse que eles haviam matado os pais por dinheiro, né? Simplesmente, eles queriam ter acesso à herança de 14 milhões de dólares
dólares que seria deles se o pai morresse e se a mãe morresse também, né? Então meio que mataram o pai, inclusive a mãe não precisava ter matado, entre aspas, matou também, porque senão eles não receberiam esse dinheiro. Em primeira instância, essa é a história mais fácil da gente aceitar realmente que foi o que aconteceu, né? Eles queriam dinheiro. Porém, o buraco estava muito mais embaixo. Quando realmente começou o julgamento dos dois, aí o bicho pegou. Mas eu vou comentar uma coisa antes. No documentário, o Eric, ele fala que aconteceu uma coisa muito infeliz, que foi essa atitude que ferrou com eles pra sempre. A advogada deles, a Leslie Abrahamson, maravilhosa, tá aposentada hoje e nunca comentou sobre o caso, deu uma notinha pro Netflix, a gente comenta mais tarde, mas ela nunca comentou sobre o caso. Na hora que eles entraram no tribunal, ela fez uma brincadeira com o Eric, porque o Eric tava muito tenso, o Eric tava a ponto de ter um treco, e nessa brincadeira, ele tava, óbvio que ele disse que ele tava tentando parecer comum, né? Tava tentando parecer ok. Quando ela fez essa brincadeira, ele deu risada, isso descontraiu ele. Mas ele falou que ele riu de nervoso, tipo, ele riu pra responder ela de alguma maneira, pra ter uma reação pra ela, porque percebeu que ela tava sendo meio que legal com ele naquele momento pra tentar. Essa risada dele, aí é foto, é vídeo, tudo. Por quê? Eles eram os irmãos que estavam sendo julgados, que ia começar um grande julgamento, né? Ali acho que era o pré-julgamento, eu não entendo o que era aquele naquele momento, como assassinos dos pais. Eles entram no julgamento dando risada, sabe? Soltando um sorrisinho de lado. Imagina. Aí é que a mídia acabou com eles, sabe? Ele próprio disse, eu parecia arrogante naquele momento, mas eu tava apavorado. Só que o problema é que essa imagem de irmãos arrogantes, que não estão com um pingo de medo desse julgamento porque pensam que são ricos e vão se safar disso, nunca saiu. Eles nunca se desvencilharam dessa imagem durante todo o julgamento. Isso pra ele falou que, nossa, isso foi a grande merda, sabe? Foi esse sorriso que ele deu. Bom, o julgamento começou e o que as pessoas não entendiam no julgamento era: o crime foi muito bárbaro, né? Todo mundo entendeu ali que eles não estavam com a intenção apenas de matar, existia ódio. Só que a promotoria ficou na dela, tipo assim, simplesmente querem a herança. Quando, né, a promotoria e a acusação, quando a defesa foi se pronunciar, aí é que veio a bomba. Bom, a casa era a casa dos terrores. Tá? O pai abusava física, psicológica e sexualmente dos meninos. Tá? Ele batia, ele humilhava, ele fazia com que eles próprios se humilhassem. E aí a parte mais chocante, e foi muito chocante na época, foi muito mais... Se vocês se chocam com esse lance de abuso sexual infantil hoje, nos anos 80, saibam que isso não existia. Simplesmente não se falava sobre isso. Isso era um tabu, sabe? Crimes que aconteciam nessa instância, eles eram levados pra, tipo assim, nossa, pra debaixo do... Não se falava, era ainda mais em Beverly Hills, nas mansões de Beverly Hills. Pra eles era tipo inconcebível que uma pessoa de sucesso nos Estados Unidos, morando num dos bairros mais exclusivos dos Estados Unidos nos anos 80, estivesse cometendo esse crime, essa atrocidade que é abusar sexualmente dos próprios filhos. Então, quando eles contaram como foi, né? E assim, é chocante, tá? Pra quem acha que o assunto é chocante, você pode pular um pouquinho pra frente pra ver mais ou menos em que momento que eu não vou estar falando disso, porque eu sei que esse assunto pode dar gatilho nas pessoas, mas assim, o Eric, que é o mais velho, disse que foi abusado dos 6 aos 8, né? O pai dele começava com massagens que ele fazia ali depois dos treinos, massagem na perna, massagem na coxa, na barriga e tal. Só que aí um detalhe, né? O pai dele massageava ele depois dos treinos. Só que o pai dele era muito louco. O pai dele, ele era abusivo, ele xingava as crianças assim, ele demonstrou, tanto o pai quanto a mãe demonstrou em vários momentos que não gostavam dos filhos. A mãe, inclusive, tem depoimento dela para o psicólogo falando: eu odeio os meus filhos, né? Aquilo que apareceu na série realmente é real. Ela achava que eles tinham tirado a possibilidade dela, as possibilidades da vida dela, sabe? Ela não podia ser outra coisa que não fosse mãe, porque o José Menendez falou que ia se separar dela se ela não fosse mãe, que fica em casa, que cuida dos filhos, etc. Então ela teve que fazer isso porque ela amava o marido dela, e por conta disso ela não teve a vida que ela queria ter. Ela fala que ela podia ser apresentadora, que ela podia ter sido modelo, várias coisas, né? Ela realmente era muito bonita, ganhou concursos de beleza quando era jovem, mas os filhos chegaram porque eles eram muito jovens, né? Quando eles ficaram grávidos do primeiro. Então, era meio que, na cabeça deles, meio que esse momento onde o pai massageava eles e era bonzinho com eles, era um momento único com o pai. Era um momento onde o pai finalmente gostava deles, sabe? E tem muitas questões psicológicas a respeito disso, tá? A gente tem que entender que quando a gente é criança, o mundo, ele se apresenta pra gente, né? A gente não sabe como é o mundo. Então, a gente vai ter a perspectiva do mundo do que a gente consegue ver
né? E o que eles conseguiam entender era que o mundo era violento, porque o pai deles era violento, mas eles achavam que todas as famílias eram violentas. E naquele momento que o pai dele começou a fazer aquilo, esse é o momento do amor, esse é o momento onde o meu pai gosta de mim. Então o pai dele fazia essas massagens e depois ele começou a massagear os órgãos sexuais da criança, tá? De 6 anos, é bom lembrar, 6 anos. E pediu que ele fizesse o mesmo, tá? Com o pai. Até que um dia eles foram tomar banho e ele contou que o pai dele pediu pra ele massagear com a boca e ficou guiando os movimentos dele, né? Durante o banho, os movimentos, vocês entendem o que quer dizer isso, né? E aí chegou no ápice, isso depois de 2 anos, quando ele já tava com 8, aonde o pai dele começou a fazer umas brincadeiras de introduzir objetos dentro dele. Então ele introduzia escova de dente, aquele negócio de barbear, sabe? Aqueles pincel de barbear, parte de trás do pincel, tudo com vaselina. E ele falou, óbvio, que doía, que incomodava, ele era uma criança de 8 anos, até que chegou o ápice do pai dele estuprar ele, tá? Enfim, penetrar o próprio filho, de 8 anos. 8. E aí ele chorou, sangrou muito, doeu, foi horrível, e ele suplicou pro pai dele parar de fazer aquilo. E o pai dele falou, eu não vou mais fazer isso porque eu te amo, tá? Isso é o nosso segredo, nunca, jamais conte isso pra ninguém, porque eu te amo, então não vamos mais fazer isso, ok? Ok. Ele tinha 8, o irmão mais novo, o Eric, tinha 6. E aí, anos depois, né, se descobriu que, na verdade, quando ele parou de fazer isso com o Lyle, ele começou a fazer com o Eric. Só que com o Eric era um pouco diferente. Por quê? O Lyle, ele tinha aquela coisa do primogênito, né? Ele era o primeiro filho. E o José Menendez, ele tinha um negócio do primogênito. Então, o Lyle, ele tratava um pouco melhor do que o Eric. Ele esperava mais coisas do Lyle do que do Eric. O Eric, ele realmente, né, segundo o próprio Eric, sempre desprezou. Sempre. E aí é importante a gente falar também que esses depoimentos que eles deram, podia ser assim, a visão da criança de como foi a infância dela. Só que não era só a visão da criança, tá? 51 testemunhas foram chamadas para depor. Praticamente todo mundo que esteve junto com a família Menendez nos últimos anos. Nenhum deles falou nada, absolutamente nada de bom do José Menendez. Nenhum deles. E tipo, a promotoria, a acusação, ficou em pânico com isso, porque só quem falou algo de bom do José Menendez foi a secretária dele. Os familiares falaram que ele era horrível, que ele era um verdadeiro monstro, né? O júri, todo mundo ali do julgamento entendeu que o cara era um monstro. Então assim, a parte dos abusos físicos e psicológicos, elas foram provadas não só pelos meninos, mas pelos familiares, amigos, professores, vizinhos. Essa parte foi provada que realmente, né, teve um tio que contou que quando o Lyle tinha 6 anos, ele viu o José Menendez dar um soco de punho fechado na barriga do Lyle, por um motivo que ele não sabe até hoje o que era. E quando ele chamou a atenção do José Menendez, ele falou, olha, se você não gosta do jeito que eu cuido dos meus filhos, sai da minha casa. E ele falou, eu saí, naquele dia eu fui embora e eu nunca mais vi eles. E o Lyle disse, eu nunca mais vi meu tio. De quando eu era pequeno, eu vi meu tio no julgamento. Foi a vez que eu vi ele. Porque realmente ele sumiu, ele nunca concordou com o jeito que o José Menendez educava os filhos. Então ele era realmente um monstro com aquelas crianças. Um completo monstro, um terror. Só que fora isso, tiveram os abusos sexuais, tá? Então, o Lyle, vou comentar sobre o que 3 testemunhas falaram sobre isso. Mas o Eric, que era o mais novo, que era o que o pai realmente desprezava, não gostava, chamava de burro, de idiota, de bichinha, de viadinho, de todas as coisas mais horríveis do mundo, ele xingava esse menino. Foi a vez dele, né? Depois dos treinos de tênis, ele é quem ia pro quarto com o José Menendez. E aí o José fazia massagem nele. E a advogada, a Leslie, ela chegou a perguntar, e você gostava? E ele disse sim. Mesmo dos pré-abusos, que eram quando o pai dele começou a fazer massagem nos órgãos genitais dele e começou a lamber, né, a fazer com a boca, e depois pediu que ele fizesse com a boca também, ainda assim, ele falou que gostava porque o pai dele era muito carinhoso com ele. Era o único momento em que o pai dele era carinhoso com ele. Então, aquilo pra ele era precioso, aqueles momentos em que ele tinha com o pai dele. Era precioso porque, fora aquilo, o pai dele era um monstro, né? Era tipo, era xingamento, eram coisas horríveis até entrar no quarto. Entrava no quarto, eu te amo, você é meu filho, você é maravilhoso e tal, tratava ele da melhor maneira possível, acabava aquilo, no jantar já era esculhambação. Então, na cabeça dele, esse era o momento de amor que os dois tinham, né? De pai e filho. Olha a cabeça bugada dessas crianças. Só que aí começou a ficar, assim como com o Eric,
começou a ficar pesado, porque ele começou a introduzir objetos no menino. Comprou, chegou a trazer um pra ele, que ele disse que era tipo um negócio de madeira que ele tinha lá, uma baqueta de bateria, só que era mais grossa e tal. Deu pra ele e falou pra ele usar quando o José não tivesse. Ele já tinha compreendido que aquilo era uma preparação, porque o pai dele ia querer, em algum momento o pai dele ia querer penetrar o filho dele. Então, ele contou, né? Aí o nosso estômago vai embrulhando, é uma coisa horrível, até que o pai dele deixou de ser carinhoso e começou a ser hostil, do jeito que ele era durante os dias, também nesse momento. Chegou ao ápice de o pai dele fazer com que ele engolisse o esperma do próprio pai, tá? E ele conta que... Nossa... Ele conta que ele chorava quando isso acontecia, quando o pai dele queria dessa forma, ele vomitava. Aí todo mundo se pergunta, a mãe, cadê a mãe? Pois é, a mãe sabia de tudo. Um belo dia, ele desceu, triste, revoltado com o que tinha acabado de acontecer no quarto, né, com o pai dele. E a mãe dele perguntou por que ele tava chorando tanto. E ele falou, você não entenderia. E ela falou, não entenderia? E aí foi que ela disse, você acha que eu não sei o que acontece entre você e seu pai desde que você era pequeno? Né? Então, sim, ela era conivente. Ela não ia pra cima. E mais, tá? Ela nunca interrompeu, ela nunca entrou no quarto, quando o José Menendez entrava no quarto e trancava a porta com as crianças, seja pra tomar banho, pra fazer o que fosse, ele ficava lá horas no quarto, ela não entrava no quarto porque ela sabia. Então, o Netflix chegou a botar uma ceninha onde ela vai perto do quarto, ela escuta mais ou menos o que tá acontecendo e decide não entrar. O que se imagina é que era exatamente isso que acontecia, que no começo ela percebia o que tava acontecendo, que o marido dela tava abusando dos filhos dela e saía pra não entrar, porque ela não confrontava o José Menendez, tá? Então ela era conivente com tudo que estava acontecendo. Então ele mesmo conta que quando ele vomitava por outros motivos, tipo às vezes ele passava mal, a mãe dele sempre vinha socorrer ele. Perguntava o que tinha acontecido, levava ele no médico. Só que quando ele vomitava depois do pai dele sair do quarto, a mãe dele não ia. Ela não ia atrás de saber, porque ela imaginava por que ele estava vomitando, né? E depois disso, o pai dele, quando ele fez 11 anos, que eu me lembro, era 11 anos, o pai dele, né, penetrou ele pela primeira vez. Ele disse que ele chorou, que foi horrível, que foi uma dor, que sangrou, que ele se sentiu péssimo, que ele gritou, que ele pediu pro pai dele não fazer, claro. E disse que no final o pai dele falou, nossa, por que você não é igual o Lion? Por que você chora tanto? E aí ele falou, da próxima vez, se você gritar, espernear, chorar, eu vou te bater tanto que você vai perder a voz. Você nunca mais vai conseguir pronunciar uma palavra. Eu nunca mais vou ouvir você chorar porque você não vai mais ter voz. E aí ele conta, né? Isso é muito triste. Ele conta que ele entrou no banheiro e ficou na banheira pensando consigo mesmo, assim, que ele ia ser forte, que ele não ia mais chorar, que ele não ia mais gritar, que ele ia aguentar a dor. Olha que loucura, uma criança de 11 anos pensando, não, eu vou aguentar, eu vou ficar quieto, eu não vou chorar, eu vou ser um bom menino e tal. Bom, enfim. Aí dos 11 aos 18, tá? Dos 11 até os 18, esse garoto foi violentado. Tá, ele foi abusado sexualmente do pai. Então, dos 11 aos 18, penetração, tá? Dos 6 aos 11, isso tudo que eu acabei de falar. Quando acabou o julgamento, quando acabou o depoimento deles, foi horrível, tá? Todo mundo conta que dava pra ouvir uma agulha cair no chão. Ninguém pronunciava uma palavra, ninguém tinha coragem de se mexer naquele momento. Que foi uma das coisas mais horrendas que eles já ouviram em um depoimento, sabe? Realmente foi muito chocante, muito. O grande problema é que as pessoas não queriam comprar essa história, né? Tinha gente que entendia que era verdade. Tinha muita gente que, mano, isso é verdade, mas teve muita gente que falou, e se eles estiverem mentindo? E se isso for obra da defesa? E se essa historinha foi criada pela defesa pra chocar a gente? Porém, vieram as testemunhas e os psicólogos, todos os da prisão, né, que estavam acompanhando os dois enquanto os dois estavam na prisão, todos eles, os três, disseram que sim, que eles foram abusados sexualmente, que eles não estavam mentindo. Que eles, como psicólogos, eles conseguem entender quando a pessoa tá querendo inventar alguma coisa, quando ela tá querendo... E um deles falou que ele levou 8 meses, se eu não me engano, 8 meses pra conseguir falar algo. E ele falou, todos eles concordaram que durante as primeiras sessões era óbvio que alguma coisa muito sombria rondava aquela família. Porque eles só choravam, eles falavam o tempo todo de como os pais deles eram maravilhosos, de como o pai dele era fantástico e de como a mãe dele era incrível. E os três psicólogos pensavam, tá, mas se eles eram tão maravilhosos, por que foi que vocês mataram eles? Né? Eles nunca foram entrevistados juntos, tá? Eles nunca tiveram sessão juntos. Mas os dois falavam basicamente a mesma coisa, mesmo separados. E a pergunta deles era essa, mas com pais tão maravilhosos como são os seus, por que vocês cometeram esse crime? Então eles sabiam que tinha uma motivação por baixo. Nos Estados Unidos, principalmente nessa época, na verdade no mundo, né? Mas nos Estados Unidos nessa época, não existia nem lei pra esse tipo de crime, de
direito. A lei que existia era da mulher em defesa, algo do tipo, que na verdade era direcionado a garotas. Entendia-se que meninas eram abusadas sexualmente. Meninos não. E aí na cabecinha da maioria das pessoas dos Estados Unidos naquela época, o pai era hétero, casado com uma mulher, era de conhecimento que ele tinha amantes mulheres. Então é óbvio que essas crianças estão inventando. Esse pai não abusava sexualmente deles. Se eles fossem duas meninas, sim. Mas sendo dois meninos, não. Foi terrível pra eles. E aí vocês vão falar assim, mas por que eles não falaram antes? Meus amores. O psicólogo do Eric, ele só se tornou psicólogo do Eric porque ele assinou um termo para o próprio José Menendez de que ele diria tudo o que o Eric dissesse nas sessões pra ele. Então o José Menendez, o pai dos moleques, chegaram nesse psicólogo e falou, você aceita assinar esse contrato onde você vai me contar tudo que o meu filho disser pra você? Ele foi o único que aceitou. Todos os que eles recorreram, todos, sem exceção, não aceitaram. Eles falaram não, porque tem aquela coisa do sigilo. Ele aceitou. Então ele era um safado. E além dele ser um safado, isso demonstra o tamanho do controle do José Menendez, tá? Os filhos sabiam disso. O próprio Eric sabia disso. Então ele sabia que ele não podia contar que ele era abusado sexualmente, porque o psicólogo ia contar pro pai. Ele ia contar pro José Menendez. E aí, a giripoca ia piar. O José Menendez, durante a vida toda deles, tá? Criou um gatilho na cabeça deles de que eles não podem fugir, que eles não conseguiriam fugir de jeito nenhum, jamais, nunca. Então, quando eles cresceram, eles tinham a premissa, né, a ideia de que se eles tentassem fugir, em algum momento o pai deles ia encontrar eles. Porque o José Menendez falava isso o tempo todo, né? Tanto que o próprio Eric tentou fugir uma vez, com 12 anos, ele foi encontrado porque ele não conseguiu ir longe, e quando ele voltou pra casa, né, o pai dele pegou ele, o pai dele acabou com ele e falou, da próxima vez que você tentar fugir, eu te mato. Na hora que eu te encontrar, eu te mato. Fim, tá? E depois disso, ameaças de morte, coisa normal na casa dele, entendeu? Normal. Então, quando vocês se perguntam por que eles não foram atrás da polícia, eles não acreditavam que a polícia pudesse defender eles do pai. Eles não acreditavam que ninguém no mundo pudesse defender eles do pai. Eles cresceram acreditando nisso. Isso foi instalado na cabeça deles pelo próprio José Menendez. Então, não tem saída. Depois de saber tudo isso, aí foi se entender a motivação do crime, né? O que aconteceu foi que o Lyle entrou em Princeton, na faculdade, e foi pra lá. O Eric, ele tinha 18 anos. Ele tinha se formado na escola e ele ia entrar na faculdade. Ele disse que desde quando ele se entendeu por gente, que ele entendeu que ele era abusado sexualmente pelo pai e que ele não queria mais que isso acontecesse, ele conta que desde os 15 anos, se não me engano, que ele entendeu que ele era abusado sexualmente pelo pai dele e que ele não queria que acontecesse. Então continuou durante os outros anos todos. E era assim, gente, 3 vezes por semana. E o Eric mesmo falou que os melhores dias era quando o pai dele tinha tido um bom dia, porque nesses dias, pelo menos, o pai dele era meio que carinhoso com ele. Porque quando o pai dele chegava brigado com alguém ou brigava com a mulher dele, ele subia louco, acabava com o Eric e ainda estuprava o menino. Então essa foi a casa que eles cresceram. O Eric tinha o arauto de esperança dele na faculdade. Por quê? Quando ele fizesse faculdade, ele ia sair de casa. Então desde os 15, a única coisa que ele pensava era na faculdade. Quando chegar a faculdade, isso acaba. Ele viveu esses 3 anos horríveis pensando, quando chegar a faculdade, isso acaba. Quando chegar a faculdade, isso acaba. O que aconteceu foi que o pai dele falou que ele não ia pra Princeton, que ele ia ficar na faculdade da Califórnia, ali perto, e que ele não ia ficar nos dormitórios, que ele ia ficar em casa. Adivinha por quê? Porque o pai dele gostava dele? Gostava de ter o filho por perto? Não, porque você vai ficar em casa. Vocês entenderam, né? Por que o pai dele falou, você vai ficar em casa. Pra ele aquilo foi o fim. Pra ele aquilo foi terrível. Inclusive na série, é pesado na série, porque no momento em que ele conta isso pro pai, e o pai dele fala que não, e ele começa a falar que ele vai fugir, que ele vai tentar fazer alguma coisa, o pai dele leva ele no quarto, né? Não sei se vocês repararam, fecha a porta, e aí ele começa a pedir desculpa, e aí, né, se você perceber pelo som, você percebe o que o pai dele tá fazendo com ele naquele momento, que é molestando ele de novo. Então, quando ele percebeu que a vida dele tava acabada, que ele nunca ia conseguir fugir do pai dele, ele ficou tão em choque que ele falou pro Lyle o que é que tava acontecendo. Quando ele contou pro Lyle, o Lyle ficou louco, puto da vida, porque o Lyle, ele desconfiava, mas ele não conseguia ter certeza, sabe? E aí o Lyle começou a falar pra ele, cara, mas você tá grande, o que é? Você gosta disso? Ele falou, eu odeio, mas eu não consigo me defender, eu não consigo. E ele conta, né? O pai dele era muito forte, ele era um monstro. E aí o Lyle ficou louco, né? Isso era um segredo que o Eric não podia ter contado nunca. O pai dele sempre falou, eu não quero que você conte nunca pra ninguém, principalmente pro seu irmão. Quando o Lyle foi falar com o pai dele chegou e lançou a brava, falou bem assim, olha, o Eric fez a escolha dele de te contar e você fez a sua escolha de vir me ameaçar. Agora eu farei as minhas escolhas. Ele tinha muito medo, ele prezava muito pela própria imagem, o José Menendez. Então, a ideia de alguém acabar com isso, principalmente sendo os filhos dele,
que podiam acabar com isso, contando esse segredo terrível que vinha acontecendo há mais de anos. E os filhos entenderam. Os filhos entenderam que em algum momento o pai deles ia matar eles. Então eles entenderam também que eles precisavam se defender. E foi aí que deu toda a merda. Eles compraram armas, e aí num belo dia, depois de uma discussão horrorosa, onde eles falaram que eles queriam sair, queriam ir no cinema, e o José Menendez falou, não, vocês não vão. O Eric, inclusive, pode subir no quarto, que eu vou terminar de assistir o filme e já tô subindo. E aí foi aquela briga, o Lyle falou, não, você não vai mais abusar dele sexualmente, você não vai mais fazer o que você tá fazendo com ele. Aí disse que foi uma merda só. Os pais entraram pra sala, os dois subiram pro quarto, pegaram as armas, desceram e cometeram o crime. E o mais louco é que se passaram muitos anos, né? Mais de 30 anos. E quando eles remontam tudo que aconteceu, eles contam a mesma versão. Eles não mudam os detalhes, né? E normalmente a pessoa, quando ela altera os detalhes, porque na série colocou o Eric se confundindo, falando uma coisa que ele não lembra, falando uma coisa que era outra. Isso tudo foi coisa da série, tá? Porque o segundo julgamento, ele não foi ao ar, ele não foi transmitido. Então ninguém tem certeza absoluta do que é que foi feito ou dito naquele julgamento. Só o que a promotoria contou e a defesa contou, apenas. E a decisão, tá? Mas isso tudo que aconteceu aqui, que rolou aqui, foi dito no primeiro julgamento. Os Estados Unidos se dividiu. Tinha gente que acreditava, tinha gente que não acreditava. E os que não acreditavam porque não acreditavam em abuso sexual infantil. Basicamente, gente. Juro pra vocês. Sério. De garotos, principalmente. Abuso sexual infantil era um tabu. De menino, era tipo, não existe. Não existe. Você tá inventando. Então, vocês imaginam o que é pra eles crescerem desse jeito, terem que expor isso diante de um tribunal pro mundo, e o mundo virar e falar, vocês estão mentindo. Bom, das testemunhas, tivemos a prima, que falou que o Eric, que é o mais velho, falou pra ela, quando ele tinha 8 anos, o que ele e o pai dele faziam. Ela contou pra Kitty, tá? E a gente tem essa cena também na série. A Kitty falou pra ela esquecer, falou que era mentira, que ele era um mentiroso, deu uma surra nele, mandou ele pro quarto. E assim, só Deus sabe, porque ele nem chegou a contar o que aconteceu com ele depois disso, porque ele não se lembrava que ele tinha contado pra prima dele. Mas a prima dele falou, sim, você me falou. E aí teve um outro primo que o Eric contou pra ele quando eles tinham 12 anos. Ele contou o que o pai dele... Na verdade, ele perguntou se esse primo dele e o pai dele também transavam. E esse primo dele ficou tipo, não, tá louco? Que loucura, de onde você tirou isso? Pelo amor de Deus. Essa questão virou um tabu, ficou tipo, não tocamos mais nesse assunto. Porém, com o tempo, eles chegaram a tocar algumas vezes nesse assunto, e a gente vai entender isso mais pra frente, nas provas que surgiram recentemente. E tivemos um outro primo deles, que uma vez estava na casa e falou que ouviu quando o José subiu e começou a tomar banho com um dos filhos, e ele ouviu o menino, né, a criança, fazer ai, tipo, dar um grito de dor. Aí ele falou, gente, aí ele ia subir, a Kitty, que a mãe apareceu, falou, onde você vai? Aí falou, não, não precisa subir não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ele falou, mas não é melhor? Ele falou, não sobe. Se você quiser, você pode ficar aqui na sala, ou você pode dar uma volta pelo bairro. Não é pra subir. E mais estranho, tá? Quando o José Menendez finalmente saiu do quarto do menino, ele queria subir pra ir ficar com o primo, e ela não deixou. Ela falou, não, agora não. Espera um tempinho. Porra, sério? Então assim, pesadíssimo. Sabe? Pesadíssimas essas histórias. Por fim, o que aconteceu no julgamento? O júri ficou dividido, tá? Não chegaram a um veredito. Metade acreditou que os Menendez eram meio entre aspas, né? E outra coisa que eu preciso explicar pra vocês, tá? Tem muita gente que fala bem assim, mas o que é? Vai inocentar os dois? Gente, o julgamento nunca foi pela inocência dos dois, tá? Eles nunca foram inocentes, eles cometeram um crime. O grande diferencial era, eles podiam pegar homicídio culposo imperfeito, que é, homicídio culposo é quando não tem a intenção de matar. Eles tiveram a intenção porque eles premeditaram o crime, mas eles fizeram isso em defesa própria, porque eles tinham certeza que o pai deles ia matar eles em algum momento. Como queima de arquivo, sabe? Mediante a vida que eles tiveram e mediante ao que todos os que deporam falaram, fica claro que esse cara era passível de matar os próprios filhos, sim. Porque nunca ninguém entendeu que o José, de fato, amasse esses meninos. Então, se esses meninos estão de alguma forma me ameaçando, tchau. Fica com Deus. Então seria homicídio culposo imperfeito, né? Onde eles não tinham a intenção de matar, mataram para se defender e mediante a todos os abusos que eles viveram durante toda a sua vida. E essa pena seria de até 11 anos, tá? Até 11 anos, seria no máximo 11 anos. Ou homicídio doloso em primeiro grau, que aí é prisão perpétua. Metade do júri votou que sim, homicídio culposo. Metade votou que não, homicídio doloso. Adivinha? Todos os homens votaram homicídio doloso. Tá? Prisão perpétua. Todas as mulheres votaram homicídio culposo. Ficou meio a meio. Os homens, por quê? Porque não acreditavam. Não acreditaram neles desde o início. E a mídia fazia questão de satirizar os dois. Então tinham muitos programas
na época, né, satirizando toda essa questão. O julgamento foi anulado e um segundo julgamento aconteceria. Porém, entre esse primeiro julgamento e o segundo, nós tivemos o julgamento do O.J. Simpson. E o O.J. Simpson, pra quem acompanhou, né, a história dele, qualquer dia eu posso trazer nesse segundo canal, porque também é uma história super pesada e que terminou de uma maneira que revoltou, né, muitas pessoas. Ele era acusado de ter matado a Anne Nicole Smith, que era a esposa dele e o amigo dela, né? O grande lance é que tinha muitas provas, tá, de que ele realmente tinha cometido o crime. Tinha provas do crime em si. Porém, ele alegava que ele era inocente do crime. No final das contas, mesmo todo mundo entendendo que ele cometeu sim o crime, por incrível que pareça, o júri inocentou o O.J. Simpson. Porque os Estados Unidos estavam vivendo um momento de luta racial, uma questão muito doida, né? Muito doida, que impactou no segundo julgamento dos irmãos Menendez. Então, quando ele foi considerado inocente dos crimes, vocês podem perceber a cara do Robert Kardashian, tá? Esse aqui é o pai da Kim Kardashian. Essa é a cara que ele fez quando o O.J. Simpson foi considerado inocente. Por quê? Porque ele sabia que o O.J. Simpson era culpado. Inclusive na série, né, fala que ele próprio chegou a falar pro O.J. repensar, talvez assumir a autoria do crime, sabe? Porque as provas eram... E aí o O.J. não topou. Então ele sabia que o O.J. era culpado. Então quando ele é inocentado, ele fica com essa... Você vê a culpa na cara dele, né? Bom, a Leslie Abrahamson, ela chegou aí num programa de TV muito famoso lá nos Estados Unidos, Larry King, e ela chegou a chorar. Ela falou que ela chorou quando ela viu que o O.J. tinha sido absolvido, porque ela falou, isso vai respingar nos Menendez. Ela falou, eles vão vir violentos pra cima dos Menendez. Ela falou, vai ser carnificina, vai ser muito difícil isso. Então ela disse que na hora ela pensou nisso, né, no segundo julgamento. E aí começou o segundo julgamento dos Menendez. Gente, o segundo julgamento começou e o juiz, ele estava determinado a condenar os irmãos Menendez. Então, quando fala-se que o julgamento não foi justo, foi simplesmente porque o juiz, ele tirou, tá, a possibilidade de homicídio culposo imperfeito. Ele tirou essa possibilidade. Seria homicídio doloso em primeiro grau, prisão perpétua ou inocentes do crime. E inocentes eles não eram. Ah, mas Arthur, e como que ficou a questão dos abusos sexuais? Pois é, o juiz não permitiu que a defesa usasse os abusos sexuais na sua pauta da defesa. Os abusos físicos até poderia, os abusos sexuais não. Depois disso, o juiz também retirou dos autos o depoimento dos 3 primos que alegaram que os 2 foram abusados sexualmente, porque eles sabiam que eles chegaram a falar pra eles, e vetou as testemunhas, permitiu apenas poucas testemunhas. O O.J. Simpson gerou um efeito vingança. O próximo julgamento era o dos Menendez. Eles precisam ser condenados, porque senão a justiça dos Estados Unidos ia estar em, tipo assim, meu Deus, peraí, sabe? E aí deu merda, né? Porque eles tinham cometido o crime, eles precisavam pagar pelo crime. Então ia ser assim, ou eles não vão pagar pelo crime, tá? Estão livres, podem sair cantantes, ou eles vão pagar com a própria vida. Sem a defesa poder se defender, eles foram julgados culpados e sentenciados à prisão perpétua. A Leslie, ela nunca comentou sobre o assunto, tá? Ela veio comentar agora com a série do Netflix, falando que meio que é irreparável o que aconteceu e que não adianta, né? Cartinhas e vídeos no TikTok não vão mudar o que a justiça já determinou. Essa é a visão dela. E ela realmente nunca comentou sobre o caso. Depois que ela saiu de lá de dentro, ela deu uma entrevista e ela jamais falou sobre isso. Então existem vários documentários e nenhum deles ela realmente fala. A da promotoria, né, de acusação, ela chegou a gravar o documentário do Netflix, ela falou. E ela é caruda, sabe? Ela falou que não tem medo de ninguém, que ela anda armada e que se vier pra cima dela, ela tem arma na casa dela toda. Olha que doida. Mas fora isso, ela falou que quando a defesa se apresentou e apresentou tudo aquilo que o José Menendez fazia com os meninos, ela pensou, droga. Ela própria, ela era da acusação e ela pensou, droga. Isso realmente explica o crime. Porque o crime não tinha explicação, mas os abusos explicavam. Bom, eles foram presos como um último grito de esperança. Eles toparam dar uma entrevista pra Barbara Walters antes deles irem preso, uma entrevista exclusivérrima, onde eles pediam que pelo menos eles ficassem na mesma prisão, porque eles sabiam que existia o querer deles irem pra prisões, né, separadas. Eles explicaram
explicaram tudo, eles explicaram que realmente eles nunca mentiram a respeito de nada do que tinha acontecido. É nessa entrevista, inclusive, que eles falam que ficou claro que se eles fossem garotas, a condenação aconteceria de uma forma diferente, sabe? Seria levado a sério o lance do abuso sexual. Tem uma coisa na Netflix, que foi uma carta que os policiais encontraram dentro da cela do Eric, e que na Netflix essa carta, é por isso que eu não gostei tanto da série da Netflix, tá? Essa carta, ela era uma carta de fuga. E aí por isso que eles separaram os dois de ala, né? Porque eles estavam pretendendo fugir. É mentira, tá, gente? Algum tempo depois foi provado que essa carta na verdade não era uma carta de fuga, era uma carta aonde o Lyle meio que revelava que eles tinham cometido o crime. Era uma carta onde o Lyle, ele mandou pro Eric, e ele foi muito sentimental, ele falou pro Eric, pediu desculpa pro Eric, falou que gostava muito dele, e que não era pra eles de forma alguma revelarem os segredos da família. Nessa carta ele falava, não vamos revelar, porque se nós revelarmos os segredos da família, seria como matar os nossos pais 2 vezes. Então vocês entendam que eles tinham isso como uma coisa assim, tipo, não, isso não pode ser falado, isso era a coisa mais terrível do mundo nos anos 80, assim, tanto que era tabu e não se falava. Então na Netflix ficou como uma carta de fuga ridícula, que não aconteceu, tá? Essa carta na verdade era um depoimento do próprio Lyle, mas no final da carta tava, queime esta carta, né, depois que você recebê-la, porque ele falava coisas, né? Essa carta de fato tinha, enfim, era como se ele dissesse que ele tinha cometido o crime, de fato, né? Então ali ele tava assumindo que eles fizeram algo. Mas, no final das contas, eles foram mandados pra prisões diferentes. E eles só se reencontraram em 2016, né? Eles ficaram 20 anos separados e se reencontraram em 2016. Bom, e aí, nos últimos anos, né, gente, tiveram atualizações sobre o caso. Por quê? Novas evidências surgiram com a prova de que o José Menendez realmente cometeu os crimes sexuais, que os dois alegaram que ele havia cometido, né? E isso dá uma nova perspectiva, tá, gente? Se a gente levar em conta os crimes sexuais que foram cometidos pelo José Menendez, isso dá uma nova perspectiva para o caso, tá? A primeira prova foi uma carta que o Eric mandou para aquele primo dele, que depois, e que falou que aos 12 anos eles tinham conversado sobre isso, e que o Eric tinha falado pra ele que ele e o pai transavam, que na verdade o pai dele obrigava ele a transar com ele. Ele tinha enviado uma carta no Natal, onde em certo momento dessa carta ele detalhava que ele estava com medo, isso foi 4 meses antes do crime, tá, gente? Que ele estava com medo do próprio pai, que o pai dele estava completamente louco, e que aquilo lá ainda acontece, e que ele estava fora de controle, e que ele entrava no quarto dele do nada durante a noite, e que ele já não conseguia mais dormir. Que toda vez que ele estava prestes a dormir, ele tinha essa sensação de que o pai dele estava entrando no quarto pra abusar sexualmente dele. Então ele tinha esse pavor, e o pai dele estava ficando cada vez mais violento, cada vez mais doido, e que ele estava com muito medo, né, do pai dele. E aí muita gente falou bem assim, meu Deus, mas por que esse menino não levou essa carta pro tribunal e mostrou, olha, ele escreveu essa carta de próprio punho? Isso teria, ali naquele momento, dado um novo rumo, sabe? Tipo assim, ó, nós temos uma prova, né? Nós temos uma prova de que ele sofreu esses abusos. Só que acontece, a carta é imensa. A carta tem 3 páginas. No meio da carta, ele cita isso do pai dele, mas a carta em si é sobre como foi o ano, como ele tá se sentindo, o que ele espera do Natal, o que ele espera do outro ano. Foi uma carta toda completona. Esse primo morreu, então não tem como dizer, não tem como ele próprio dizer por que ele não levou essa carta, tá? Essa carta só foi descoberta quando a mãe dele foi limpar o quarto e encontrou a carta lá. Então ela leu e falou, meu Deus, o Eric tá falando aqui, olha aqui que ele foi abusado. Por que o primo não levou? Porque provavelmente no nervoso, né, é o que dizem, né? No nervoso de tudo que tava acontecendo, o primo dele nem lembrou que em algum momento daquela carta do Natal, o Eric falava sobre os abusos sexuais. Ele nem lembrou, porque a carta era gigante, entende? Mas não dá pra saber por que ele não levou essa carta. E segundo, aí essa já é mais pesada, que é o ator Roy Rossello, da banda porto-riquenha Menudos, veio a público dizer que quando ele tinha 14 anos, ele também tinha sido abusado sexualmente pelo José Menendez. Por quê? O José Menendez, ele era CEO da RCA Records, né, que foi a gravadora que gravou, que lançou os Menudos. E ele contou que um dia o produtor da banda disse que eles iam jantar na casa desse CEO. Ele chegou, ele falou que ele achou muito esquisito, porque quando ele entrou na limusine do José Menendez, disse que o José Menendez ficava olhando pra ele com olhos muito esquisitos, que deixou ele desconfortável. Ele parecia um leão prestes a atacar uma presa, sabe, com fome de comer aquela presa. E ele falou que quando ele chegou lá, ofereceram vinho pra ele. Ele falou que chegou a ver os filhos, né, do
do José Menendez, falou que um tava na escada muito triste, muito triste, não chegou nem a falar oi pra ele quando ele entrou. E ele falou que eles comeram e o José Menendez queria que ele tomasse um vinho, que ele não queria tomar o vinho porque ele era de menor e tal, mas o José insistiu e ele falou, esse vinho tinha droga, né? Tinha um tipo de uma droga da qual me deixava incapaz de me defender. Ele falou que ele ficava num estado meio sonâmbulo. Ele falou que se lembra de ter sido carregado até o quarto e de ter sido, né, estuprado pelo José e acordar no hotel que eles estavam ali na Califórnia. Quando ele acordou, ele falou que ele sentia dores anais terríveis. Quando ele foi no banheiro tomar banho, saiu muito sangue, né? E ele ligou pro produtor e falou, olha, eu não sei o que acontece, tá saindo muito sangue, né? Eu tô me limpando e tem muito sangue no meu, né, na minha bunda. E o produtor falou, deve ter acontecido alguma coisa, normal, tá? Você vai ficar bem. Só que ele falou que ele sentiu dores anais durante uma semana, assim, foi uma coisa... Então, assim, só Deus sabe, tá? Se o José, né, que na nossa cabeça, ele só foi lá e, né, estuprou o menino. Mas só Deus sabe se ele tinha essa mania de enfiar coisa, sabe? O moleque tinha 14 anos. E aí perguntaram, por que você não depôs na época? E ele falou que na época ele não depôs porque... Primeiro que os Menudos estava acontecendo e segundo que ele tinha muita vergonha do que tinha acontecido. Muita vergonha. Ele falou que ele não conseguiria falar, né? Sair e falar de fato isso, expor algo do tipo. Mas ele falou que ele se sente muito culpado, que com o passar dos anos ele foi se sentindo cada vez mais culpado de não ter ido depor também, de pedir pra depor contra o José Menendez, contra os crimes que o José Menendez cometeu com ele. Mas ele falou que agora ele tá disposto, né? Então, essas duas coisas meio que podem reabrir o caso. Bom, a decisão de reabertura do caso tá nas mãos do promotor de Los Angeles, George Gascon. E vai ser, como eu disse, influenciada por essas novas evidências que surgiram, né? A audiência tá marcada pro dia 26 de novembro, agora, tá? Desse ano. E ele vai levar todas essas novas evidências, todas essas novas provas pra serem analisadas. E com elas, muito possivelmente, o caso vai ser reaberto e pode acontecer ou um rejulgamento, né? Nós assistiremos agora, dessa vez, um novo julgamento dos irmãos Menendez novamente, ou uma ressentença, que é simplesmente eles ressentenciarem os dois ali mesmo, sem grandes circos. E aí, no caso, os dois seriam considerados como homicídio culposo, imperfeito. E aí eles teriam que ficar 11 anos presos. Como eles estão há 30, eles já cumpriram a pena. Então eles seriam libertos imediatamente. Esse Gascon, ele é bom, viu, gente? Desde que ele assumiu, ele conseguiu redução de pena para mais de 300 condenados, né? Só reavaliando os casos. Ele ia lá, relia, via. Porque teve muita gente que foi condenada numa época onde meio que as coisas eram muito obscuras, né? E a gente sabe de muitos casos de pessoas inocentes que foram presas, de pessoas inocentes que foram mandadas pra cadeira elétrica. E ele reviu vários desses casos, pelo menos 300 deles tiveram a condenação revista, sabe? E agora ele pegou o dos Menendez, né? Principalmente por apelo público e por causa dessas novas evidências que surgiram. Então ele acha que sim, tem que reaver o caso. É muito triste, é muito horrível. Eu não vou dizer pra vocês que eu não tenho uma opinião, eu realmente tenho essa opinião de que eles contaram a verdade, de que eu acho, né, que a justiça pra eles já foi feita. Eles têm que pagar sim, eles tinham que pagar pelo que eles fizeram, né? Matar, imagina, não existe isso, né? Não existe um crime sem sentença, não tem como, eles cometeram o crime, né? Mas a Leslie falou uma coisa interessante durante o julgamento, que o crime que eles cometeram tem fotos, né, e provas. Infelizmente, o crime que foi cometido contra eles durante toda a vida deles foi o mais puro suco do segredo da família, né? Então, infelizmente, contra o crime que foi cometido contra eles, não temos provas, né? Simplesmente o depoimento deles. Então, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, principalmente porque esse é novo, né? E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo.